É o Cruzeiro aqui no Rádio Esportes que tem esse duelo contra o Goiás. Samuel Venâncio, bom dia pra você, o Cruzeiro, que vive um dia de protesto, mas tem também estreia pra vencer a primeira no Campeonato Brasileiro da B do Brasil. Um abraço, Samuel. É isso, bom dia, Emerson Pansieri, bom dia para amigo ligado aqui no Rádio Esportes. Um sábado movimentado na Toca da Raposa 2, já teve a atividade de ativação. Muitos técnicos gostam disso porque, por exemplo, o Cruzeiro treinou ontem à tarde e aí o jogo é somente 9 horas da noite, então isso já aconteceu com o técnico Mano Menezes, acontecia muito nos tempos de Paulo Bento, na Toca da Raposa 2, uma ativação no dia da partida. Claro que não é um trabalho forte, é um trabalho mais leve, e aí o Moza aproveitando este momento para conhecer ainda mais o elenco e também para definir o time que começa contra o Goiás. É jogo importantíssimo, Cruzeiro precisa vencer de qualquer jeito, somar os primeiros pontos na Série B do Campeonato Brasileiro e até para não deixar o Goiás também disparar. Você falou do protesto que está marcado, muitos torcedores se movimentando, todas as torcidas organizadas e pelo que a gente conversa com os torcedores, com lideranças, promete ser um protesto gigantesco hoje à tarde na Toca da Raposa 2. E na pauta deste protesto, o pedido de renúncia do presidente Sérgio Santos Rodrigues, a saída do Sérgio. Está muito pressionado o Sérgio Santos Rodrigues por tudo que aconteceu, pelo acesso que não veio, pela situação que o Cruzeiro vai vivendo. O time não buscou muitos reforços no mercado, o torcedor esperava um Cruzeiro mais agressivo neste momento, aí teve toda a situação de o que o torcedor pedia, o presidente não atendia e o torcedor na bronca falando que o presidente ele só pede a torcida no momento da parte financeira e não atende àquilo que o torcedor pede no momento. O torcedor queria o Alexandre Matos, veio o Pastana. O torcedor queria outro técnico, o Cruzeiro foi e buscou o Moza, com todo respeito ao Moza neste momento. Mas enfim, isso tudo caminhou para que acontecesse esse protesto hoje. Além disso, o resultado em campo que não veio. Não teve no campeonato estadual e não teve também na Copa do Brasil com a eliminação diante da equipe da Juazeirense. Então vamos acompanhar toda esta movimentação do torcedor na porta da Toca da Raposa 2. O protesto marcado para as 4 horas da tarde. Sobre o time, eu quero até trazer aqui o Júnior Brasil no Rádio Esportes, porque eu senti o técnico Moza tentando ganhar o grupo. E aí, Júnior Brasil, ele já chamou o Ariel Cabral, o Lucas Ventura, o Nonoca, o Thiago. Os atletas estavam treinando em horário diferente, na Toca da Raposa 2. Reintegrou também o Marcinho, que já está relacionado para o duelo desta noite contra o Goiás. Ele, no vídeo que o Cruzeiro divulgou, ele falando que o Henrique é importante para o momento, não quer dizer que o Henrique vai chegar e vai jogar, até porque precisa se recuperar de uma cirurgia que ele fez no joelho. Mas ele, Júnior Brasil, sentiu neste momento que está querendo mostrar e pegar confiança de todo o grupo, contar com atletas experientes, porque todo mundo sabe, não dá para, por exemplo, a garotada entrou numa fogueira violenta lá em Juazeiro contra a Juazeirense. Então, essa turma tem que entrar em momento positivo, não dá para jogar a responsabilidade toda também nesta garotada do Cruzeiro. Então, o Mozart está tentando ganhar este grupo, porque salários estão atrasados. Aí, é difícil subir com salários atrasados. Realmente, é uma obrigação os atletas receberem em dia, pelo que cada um trabalha. Isso está na lei do trabalho, na CLT. Então, o Mozart tenta ganhar esta turma para pegar confiança, para o grupo render e aí o Cruzeiro começar a vencer na Série B do Campeonato Brasileiro. Quem sabe ele consiga fazer isso, porque pode ser o ponto para o Cruzeiro mudar a chave neste momento de muita dificuldade na temporada. E uma informação, o Brock, que estava
no escanteio com o técnico Felipe Conceição. Por exemplo, a gente sabe que é um dos líderes deste elenco, exerce uma liderança muito positiva com quem a gente conversa e ele é uma das novidades hoje diante do Goiás. E aí, Brasil, bom dia. Bom dia, grande abraço, Samuel, Paicieri, grande abraço, Brasil. Beleza, tranquilo? Grande abraço a todos. Samuel relatou alguns dos problemas que são reflexo de uma diretoria que cada vez mais trabalha de forma isolada e se afastando daqueles que podem ajudar o Cruzeiro nesse momento. Com relação ao Mozart, a gente pode dizer o seguinte: ele está certo nesse momento de chegar, de buscar o grupo, colocar aqueles jogadores mais cascudos. O tempo vai dizer e vai mostrar para ele que alguns jogadores não dá. Por exemplo, Cabral. Antes o Cabral jogava, dava muita lentidão, não somava. Mas eu entendo perfeitamente isso que ele está fazendo. Acho válido pegar o Brock, colocar, buscar jogadores e não só os experientes, como também chegar e ter o grupo, porque a gente sabe, Samuel e Pancieri, os atletas estão com problemas de salário, a gente tem que valorizar sempre essa conduta dos jogadores, eles têm sido guerreiros e o que a gente pode falar é todo sucesso ao Mozart. Não acho que era o nome ideal, mas chegou, que ele consiga fazer um bom trabalho, consiga ter esse grupo, consiga extrair o máximo desse elenco, dê oportunidade para os mais jovens. Hoje, por exemplo, por conta da Covid, você não tem aí um Marco Antônio, um menino que a gente acredita muito, que tem potencial, mas que a base entre no momento certo, numa hora ideal, sem a fogueira que o Samuel mencionou, mas que ele tem aí todo o sucesso e essa arrancada precisa ser agora, Samuel. Não dá para esperar mais não. A turma começa a se descolar e o Cruzeiro, se não ganhar, Pancieri, vai se complicando muito. O Brasil, você tocou num ponto aí de passar confiança, e aí o Samuel também tá na linha com a gente e participando do Rádio Esportes. Pra mim, eu fico com a parte do Mozart, na entrevista coletiva, que ele falou sobre até a forma dele de trabalho. Todo mundo tem sua forma de trabalho. Vai ser pressão, vai ser defensivo. O importante é entender o que esses jogadores também querem fazer, e ele tem que ouvir. Agora é muito mais da sensibilidade do Mozart de ouvir os atletas e colocar a forma de jogo dele. Você tocou num ponto importante, mas eu vou além. Você disse aquilo que os jogadores querem fazer. O técnico, nesse momento, ele precisa ter outra percepção além disso que você falou. Entender o que os jogadores dão conta de executar. Exatamente, também. Tá? As duas coisas. Ouvir o elenco e também entender. Não adianta você forçar essa equipe lá em cima, pressão alta o tempo inteiro. Não dá conta. Existe a limitação técnica, existe a limitação do time. Então é encontrar, Samuel, um caminho do meio, mas que venham as vitórias. Exatamente. E o Mozart, na entrevista coletiva, eu até destaquei no meu Twitter, essa fala dele que o Pancieri abordou. Entender cada jogador e adaptar ao estilo dele. Não dá para se chegar e falar, o meu estilo é esse, você ou se adapta a esse estilo ou tá fora do time. Então tem que ter um meio termo e que o Mozart consiga, na prática, realmente fazer isso. Até sobre o time, o Júnior Brasil falou aí da situação de Covid do Marco Antônio, já isolado, está assintomático. Raul Cáceres também está fora, ele testou positivo para Covid-19, o Cáceres está com sintomas leves. Nenhum outro problema a princípio. O Cáceres e o Marco Antônio fora dos próximos jogos do Cruzeiro. Para a vaga do Cáceres, a informação é que joga o Joseph. O Clebinho estava afastado há poucos dias aí, porque teve contato numa resenha com pessoas infectadas, até voltou a treinar, mas não foi relacionado. Então o Joseph joga na lateral direita. Ramon e Brock, a dupla de zaga, Matheus Pereira. Aí eu fico com dúvida no meu campo. Acho até que ele não vai mexer tanto assim. Pode continuar com o Flávio, com o Rômulo. E aí, Sobis, Ayrton, Bruno José e Bissoli. Não dá para chegar também já a alterar tudo. Isso vai ser com o tempo. Pelo menos imagino que possa fazer isso o técnico Mozart. E o Goiás, do Pintado, o Mozart elogiou o Goiás. O time tem 4 pontos, vem de vitória e vem com jogadores experientes, jogadores que se destacaram no estadual, Pancieri. Fala mais do Goiás. Falo sim, Samuel. O Goiás, que está em Belo Horizonte desde quinta-feira, ontem fechou a preparação no CT lá na Drummond. A equipe do técnico Pintado não conta com o lateral esquerdo Jefferson, nem foi convocado pelo treinador, foi opção
técnica. O zagueiro Iago Mendonça está lesionado, o meia Albano também. Mas reforços chegaram no time goiano, como o meia Luan Dias, o atacante Dadá e também o volante Rezende, assim como o zagueiro Matheus Luciano, podem ser opções então no banco de reservas. Quem fala com a gente aqui no Rádio Esportes, goleiro Tadeu. Jogador destaca esse momento do Cruzeiro e o que o Goiás precisa fazer dentro de campo para conseguir um resultado positivo hoje no Mineirão. Cruzeiro é um clube gigante que a gente tem que respeitar, e a gente respeita fazendo o que a gente tem trabalhado todos os dias e colocar dentro de campo. A gente sabe que não é fácil, a fase deles não é boa, então acho que nós precisamos focar no que nós vamos fazer, no que nós vamos produzir. Nós sabemos que tem uma equipe do outro lado que vai vir com todas as forças para tentar ganhar, já que vem de 2 derrotas, e nós queremos continuar nessa boa fase que a gente vem, vencendo e estando no lado de cima da tabela. E a cada jogo é a oportunidade da gente estar evoluindo mais. Esse o goleiro Tadeu com a gente aqui no Rádio Esportes, ele que é uma das lideranças desse time do Goiás, que perdeu o Fábio Sanches. O jogador foi negociado para a Ponte Preta. Provável equipe então esmeraldina para hoje, com Tadeu, Apodi, David Duarte, Reinaldo César e Hugo. No meio-campo, Breno, Caio Vinícius e Elvis, Diego, Aleph Manga e Bruno Mezenga. Deve ser esse o time do Pintado, Samuel. Pois é, o Cruzeiro então concentrado na Toca da Raposa 2. Daqui a pouco, Pance, eu volto com mais do time azul. Estreia de Moza, tarde de protesto, e o Cruzeiro tentando a primeira vitória na Série B do Campeonato Brasileiro.